Desde pequeno eu ouvia falar de uma casa abandonada no alto do morro, cercada por mata fechada, que chamava pelo nome de quem passava na estrada de baixo. Diziam que, se você ouvisse sua própria voz te chamando vindo lá de cima, nunca deveria responder. Eu ria disso. Até o dia em que precisei passar 3 noites guardando gado numa propriedade vizinha e descobri que algumas histórias só viram piada até a primeira madrugada. O sítio onde eu trabalhava ficava no pé desse morro. A estrada principal seguia reto, mas havia um desvio de terra batida, mais estreito, que subia serpenteando a encosta até desaparecer atrás das árvores. Lá em cima, escondida, ficava a tal casa, construída antes do meu avô nascer. O telhado velho mal aparecia por entre as copas, só se via um pedaço de chaminé, em dias claros, uma janela quadrada que refletia o sol como olho de gato. De noite, ninguém olhava para lá. Não era combinado, mas era como se toda a vizinhança soubesse que era melhor fingir que aquele lugar não existia. Na primeira noite de guarda, tudo parecia normal. O patrão tinha medo de roubo e me pediu para dormir num colchão velho encostado no galpão, perto do curral. Fiquei ali com um lampião e um rádio de pilha, ouvindo moda de viola para espantar o sono. Lá pela meia-noite, o vento começou a soprar diferente, mais frio, trazendo cheiro de folha úmida e madeira podre. Os bois se agitaram, alguns batiam casco no chão, mas nada fora do comum. Foi perto das 2 que ouvi a primeira coisa estranha, um chamado distante, fraco, que parecia vir de dentro do próprio vento. Não entendi as palavras, só um arrastar de sílabas. Olhei em volta, não vi ninguém. O rádio chiou, desintonizou sozinho, voltando com o som embolado. Achei que fosse só interferência. Às 3 da manhã, quando o céu fica daquele preto mais pesado, ouvi claramente meu nome. Não um apelido, não o jeito que os amigos falam. Era meu nome inteiro, do jeito que minha mãe usa quando tá brava. A voz veio de cima, de algum ponto invisível na encosta. Soou como se alguém tivesse chamado de dentro de uma sala vazia, com eco. Fulano, esticado, lento, arranhando o silêncio. Na hora, o corpo inteiro gelou. O lampião, que estava firme, tremeluziu como se uma mão tivesse passado rápido na frente. O cachorro que dormia encostado no portão levantou a cabeça, rosnou para a mata e depois meteu o rabo entre as pernas, se enfiando debaixo da carroça. Eu quis responder por reflexo, mas lembrei do que os mais velhos diziam: se a casa te chamar, faz de conta que não ouviu. Passei o resto da noite em claro, sem coragem de desligar o lampião. Quando o dia clareou, a encosta parecia inocente, sol batendo nas folhas, pássaros, nada demais. No café da manhã, comentei por alto com um Tico, peão antigo. Ele parou de mexer no pão, levantou os olhos e perguntou: chamou como? Imitei o jeito da voz. Ele ficou pálido. Contou que, anos atrás, um rapaz da região ouviu a mesma coisa, respondeu de brincadeira e no dia seguinte foi encontrado desacordado no meio da estrada de subida, cheio de arranhão, sem lembrar como tinha ido parar lá. Depois disso, jurou que nunca mais ouviu, mas também nunca mais passou perto daquele desvio. A casa se acostuma com quem responde, ele disse. Quando descobre quem escuta, não esquece mais. Na segunda noite, fiz de tudo para não prestar atenção. Aumentei o volume do rádio, ficava batendo o pé, assobiando, qualquer coisa para não ouvir o que vinha de fora. À medida que a madrugada avançava, o vento foi parando, até ficar um silêncio tão grande que o som do rádio parecia deslocado, como se viesse de outro lugar. Às 3 em ponto, de novo, a minha voz, mas era minha e não era. Era como se tivessem gravado eu mesmo falando e tocassem aquilo de longe, com um tom um pouco mais fundo, arrastado demais. Fulano, vem cá, quase derrubei o lampião. O rádio, que estava no volume máximo, calou seco, como se alguém tivesse desligado direto na tomada. O chamado se repetiu, mais perto, agora soando como se viesse da estrada de subida. Eu sei que você está aí. Essa frase me cortou por dentro. Porque ninguém ali sabia como eu falava com aquele exato jeito, aquele sotaque meio torto. Parecia alguém usando minha própria entonação contra mim. Lembrei do rapaz que foi parar na subida sem saber como. Nessa hora,
Juro que senti vontade de levantar, abrir o portão e subir. Não porque eu quisesse, mas como se alguma coisa puxasse por dentro, uma curiosidade doente, um fio invisível amarrado na vontade. Segurei no banco do galpão com as duas mãos, como quem segura numa marquise para não ser levado pelo vento. Comecei a rezar baixinho qualquer coisa que lembrava, tudo misturado. O chamado foi ficando mais irritado, como se a voz não gostasse de ser ignorada. Olha para mim, repetia, cada vez mais seco. Eu não olhei. Fiquei encarando a parede do galpão até o primeiro canto de galo. Quando a claridade começou a surgir, o rádio voltou sozinho, continuando a música do ponto em que tinha parado. O cachorro saiu de debaixo da carroça como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que, se a casa tinha chamado 2 noites, não ia desistir na terceira. Antes da última madrugada, fui atrás de quem entendia de história antiga. Procurei Dona Alzira, velha parteira que já tinha enterrado mais gente do que eu conhecia vivo. Ela morou anos lá em cima, antes da casa ser abandonada. Quando ouviu meu relato, fechou a cara e demorou para falar. Depois contou que, na época em que a casa ainda tinha dono, o patriarca daquela família era um homem de ferro. Decide quem subia, quem descia, quem podia casar, quem podia entrar. Tinha mania de controlar tudo, inclusive as conversas. Dizia que ninguém sabia falar sem permissão, fazia os filhos repetirem frases, treinava, até que falassem exatamente como ele queria. Quem desobedecia era trancado no quarto do sótão, ouvindo a própria voz ser imitada por ele pela casa inteira, chamando por ajuda que não vinha. Um dos meninos, o mais novo, enlouqueceu. Uma madrugada fugiu pela mata e nunca mais acharam. Pouco tempo depois, o velho morreu engasgado sozinho na cozinha. A família se mudou. A casa ficou. Tem alma que aprendeu a chamar usando a voz dos outros, ela disse. E tem casa que guarda o jeito do dono. Saí de lá com um nó na garganta. Naquela noite, voltei para o galpão decidido que não ia fugir, mas também não ia subir. Resolvi fazer algo que ninguém tinha tentado, falar com a casa antes dela falar comigo. Quando o relógio do celular marcou 2h50, desliguei o rádio de propósito, apaguei o lampião e fiquei só com um fósforo na mão. O escuro da fazenda engoliu tudo, só dava para ver o contorno das árvores contra o céu. Subi 2 passos na estradinha de terra, até o ponto em que o desvio começava, e parei ali. O coração parecia um tambor. O vento estava parado, mas as folhas da mata faziam um ruído leve, como sussurro de gente. Respirei fundo e falei alto, encarando o breu que subia o morro. Eu sei que tem coisa nessa casa que gosta de chamar pelo nome. Hoje eu tô escutando, mas não tô subindo. O tempo do dono dessa casa já passou. Se você precisa de eco, não vai achar aqui. Meu nome não é teu brinquedo. O silêncio que se seguiu foi tão fundo que deu tontura. Durante alguns segundos, tive certeza de que tinha feito besteira. A sensação era de que a encosta inteira prendia a respiração. Então veio o chamado, de uma vez, estourando de todos os lados. Meu nome, repetido em coro, como se dezenas de bocas o pronunciassem ao mesmo tempo, umas mais agudas, outras roucas, algumas engasgadas. Era alto demais, perto demais, dentro do ouvido. Tapei as orelhas com força, mas o som continuava por dentro da cabeça. Senti as pernas amolecerem, a vista escurecer nas bordas. Em meio a esse amontoado de vozes, uma se destacou, fina, de criança, dizendo não sobe. Aquilo me deu um choque. Abri os olhos. Na encosta, bem acima do começo do desvio, uma janela que eu nunca tinha visto acendeu com um brilho amarelado, como se uma vela tivesse sido acesa lá dentro. Na luz fraca, deu para ver sombras passando rápidas, indo e voltando, sem forma. O chamado foi mudando de tom, deixou de pedir, passou a ordenar. Vem. Era curto, seco, pesado. Ao mesmo tempo, perto do chão, uma outra voz mais baixa repetia, fica onde está. Era como se 2 lados disputassem minha atenção. Senti um empurrão leve na altura do peito, me jogando para trás, em direção ao galpão. Tropecei, quase caí sentado,
mas isso me tirou da beira do desvio. Naquele mesmo segundo, um vento cortante desceu do morro, tão forte que a poeira subiu como fumaça. As árvores se curvaram, e a luz da tal janela se apagou do nada. Saí correndo, escorregando na terra, até o abrigo do curral. O chamado tentou mais uma vez, agora só uma voz, rouca, repetindo meu nome arrastado. Mas parecia mais distante, como se alguma coisa tivesse bloqueado o caminho. Entrei no galpão, bati a porta e sentei no chão, encostado na parede, tremendo dos pés à cabeça. Passei o resto da noite ali, recitando rezas que eu nem lembrava que sabia, até o primeiro clarão aparecer no horizonte. Na manhã seguinte, quando tive coragem de olhar a encosta, reparei em algo novo. O mato da beira do desvio estava todo torto, deitado para cima, como se algo tivesse tentado descer à força a noite inteira e não tivesse conseguido. Mais acima, no meio da mata, dava para notar um espaço mais claro, formando um círculo em torno da casa. Parecia queimado, mas nenhuma árvore tinha marca de fogo. Alguns dias depois, um temporal forte caiu na região. Um raio atingiu alguma coisa lá em cima, ninguém viu direito, só escutou o estrondo, e a vizinhança comentou que um clarão estranho iluminou o morro inteiro. Quando o tempo firmou, subiram para ver. A casa tinha perdido o telhado num pedaço, a tal janela que acendia estava estilhaçada, e o interior cheirava a coisa velha virada. Nunca mais se ouviu falar de passos lá dentro. Mas ninguém se anima a reformar. Hoje, quando passo de caminhonete pela estrada, ainda sinto a pele arrepiar na curva do desvio. À noite, evito olhar. De vez em quando, algum conhecido jura que escutou seu próprio nome vindo da encosta, mas a voz parece longe, embolada, como se estivesse presa em eco que não acha saída. E eu lembro da voz fina dizendo, não sobe, no meio da gritaria. Talvez, naquela madrugada, alguém lá de dentro tenha decidido que já bastava de chamar gente para se perder na casa. Se você já ouviu seu próprio nome ser chamado em lugar onde não tinha ninguém, principalmente em sítio, fazenda ou estrada de roça, conta aqui nos comentários. Não guarda isso só pra você. Deixa o like se essa história te arrepiou, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas noites de terror rural. Aqui, a gente escuta o que o interior fala, mas aprende a escolher muito bem quando responder.